A segunda metade do Campeonato Nacional de Enduro CFL Maxis arrancou em Lausanne, depois de ter sido adiada pela altura da greve que comprometia os combustíveis. A 30ª prova aqui realizada tinha cerca de 40 km por volta e os mais de 180 pilotos adoraram o percurso, que foi diferente do habitual, mesmo tendo sido enfrentado com temperaturas bem altas. O Montanha Clube foi quem tratou da organização deste dia 26 de maio e agora o campeonato voltará apenas no dia 30 de junho em Águeda. O líder da classe Open 2 tempos no Mundial de Enduro mostra mais uma vez que está em plena forma e mesmo sem estar satisfeito com a sua prestação na Cross Test, ficou em terceiro na geral e vence novamente em Elite 1. Gonçalo Reis lidera o campeonato com 26 pontos de avanço sobre João Vivas, que teve que abandonar nesta prova após uma forte queda. Diogo Vieira voltou ao pódio, ele que tinha arrancado a época com um terceiro lugar em Santo André, faz aqui um segundo lugar, quase com 1 minuto de atraso para o vencedor e sobe ao terceiro lugar no campeonato, com mais um ponto que Tomás Clemente e um ponto a menos que João Vivas. O terceiro lugar ficava novamente para Tomás Clemente, com quase 7 segundos de atraso para Vieira. A jovem promessa do Enduro continua a mostrar o seu valor ao manter-se nos lugares cimeiros da modalidade, ficando a fechar o top 5 na classificação absoluta. Estou bem, sinto-me muito bem a andar na moto e estou contente com a performance da moto e comigo. Hoje aqui correu tudo muito bem, andei muito regulado durante o dia. Não fiquei muito contente com a minha performance na especial de motocross, porque é um terreno bastante duro e que tinha muito pó por cima e eu não conseguia andar como eu queria, mas no final correu bem, ganhei. Mas tenho que trabalhar esse ponto, que uma pessoa quer sempre evoluir e queremos sempre estar ao mais alto nível. No pódio de Elite 1, Gonçalo Reis a vencer, Diogo Vieira a secundar e Tomás Clemente na terceira posição. O piloto do Góis Motoclube está a adaptar-se bem à sua nova montada e venceu em Elite 2, ele que foi o líder da classe desde a primeira especial. Bastou-lhe controlar a sua vantagem e assim, mesmo com uma queda ao início da quarta e última volta, a vitória não lhe escapou. Está em segundo no campeonato, com 23 pontos de atraso para Luís Oliveira. A KTM da Jetmar ficou desta vez em segundo lugar, mas com apenas 2 segundos a menos. Luís Oliveira só começou a dar mais réplica a Diogo na segunda metade da corrida e já não foi o suficiente. No entanto, continua a liderar o campeonato na sua classe e no absoluto, com mais de 20 pontos em ambos. Na terceira posição ficaria a gás-gás de Jorge Rodrigues, mas sem provocar alarme aos homens da frente, ficando a mais de 3 minutos no final. Bem, sem dúvida, não estou a correr em casa, mas é como se fosse. Uma corrida para já bastante bem organizada da parte do Montanha Clube, especiais bastante bonitas, com bastante calor. Um público também sempre a puxar por mim todas as especiais. Quanto à minha prestação, consegui o meu objetivo, que era desde o início do campeonato que as coisas não têm vindo a correr muito bem, nas duas primeiras corridas, numa assistência e na régua também as coisas não correram muito bem. Tenho vindo a subir de forma, desde que troquei de moto da CRF 300 RX tenho conseguido fazer melhores resultados. Ainda estou em fase de habituação, mas consegui esta vitória e estou muito contente. A vitória em Elite 2 para Diogo Ventura, Luís Oliveira em segundo e Jorge Rodrigues em terceiro. A Yamaha da Race Stars continua imbatível este ano, mostrando que esta mudança para a classe Open foi uma boa opção para André Martins. Apesar de entrar mal na prova, com muitos erros, conseguiu diminuir o seu atraso passo a passo até ficar na frente apenas na última especial. Vamos esperar até o dia 30 de junho para o ver a jogar em casa.
José Borges ficaria então com a segunda posição, quase a 12 segundos do líder do campeonato, nesta que é a sua primeira aparição na temporada de 2019. No degrau mais baixo do pódio ficava outra Honda, a de Pedro Oliveira, que ocupa o 5º lugar da classe no campeonato. A prova da Lousã foi uma prova com um percurso bastante bonito, à semelhança se calhar da Régua, foi um percurso muito bem desenhado, muito bem marcado, especiais igualmente, mesmo para este tipo, uma prova com muito calor como era, tínhamos algumas zonas assim que não apanhávamos tanto calor e era um traçado muito bonito. No pódio de Open, André Martins em primeiro, José Borges em segundo, Pedro Oliveira em terceiro. O piloto da Boncar não deu hipótese à concorrência e redimiu-se da desistência nas areias da Figueira da Foz. Fred Rocha venceu nesta classe de verdes 1 e também em verdes absoluto, com 10 segundos bem geridos para Rodrigo Luz e assim volta para a liderança do campeonato na classe. Secundou Frederico em ambas as classificações e tem mostrado a razão por ter optado pelo Enduro este ano. Rodrigo Luz foi campeão das 125 a 2 tempos no Nacional de Motocross e depois de uma queda atribulada no arranque desse campeonato, passámos a vê-lo apenas por aqui a lutar contra o tempo em percursos mais naturais. Gil Carmo, o piloto da Lousa Motos, ficou na terceira posição, estando no mesmo lugar do campeonato, apenas a 7 pontos do líder. Gostei muito desta prova, um traçado muito giro, com especiais também bastante ao meu gosto. A moto estava muito boa e acho que juntou as condições perfeitas para conseguir este resultado. No pódio de verdes 1, Frederico Rocha em primeiro, Rodrigo Luz em segundo e Gil Carmo em terceiro. Diogo Valença ainda estava comprometido com uma lesão no pé e venceu, apenas com um pouco mais de 1 segundo de diferença para Igor. O piloto da Yamaha ORT debateu-se bem com o líder da classe no campeonato e, apesar de Igor Domingos ter começado a pontuar apenas na Figueira da Foz, mostra que tem andamento para estar na frente. A segunda posição no Campeonato de Verdes 2 está nas mãos de José Pimenta, que foi apenas terceiro lugar aqui no Enduro da Lousã, com quase 1 minuto a mais que o vencedor. Olá, boa tarde. Correu tudo bem, felizmente. Entrei um bocadinho apreensivo porque há pouco tempo voltei-me a lesionar no pé, uma lesão antiga que tinha, o que me deixou um bocadinho congestionado para treinar. De qualquer das maneiras, consegui colocar em prática eventualmente o que sei e, apesar de ter sido uma vitória um bocadinho justa, foi até à última com o Igor, mas consegui levar vencida esta corrida no Lousã. Pódio de Verdes 2, Diogo Valença a vencer, Igor Domingos em segundo e José Pimenta em terceiro. Foi mais uma Sherco que venceu em Verdes 3, a de Nuno Gonçalves, ele que cometeu alguns erros ao longo do dia que o afastaram da vitória à geral dos Verdes, ficando assim em terceiro. No entanto, ainda lidera o campeonato em absoluto, com mais 19 pontos que Diogo Valença. Tiago Rei meteu a KTM da Momento TT de regresso ao pódio, com um segundo lugar da classe, numa vantagem escassa de 1 segundo. O terceiro lugar ficou para Pedro Roque do Motoclube Rebordosa, que assim sobe ao terceiro lugar do campeonato, com os mesmos 58 pontos de Bruno Freitas. A prova na Lousã teve altos e baixos. Na classe consegui ganhar com alguma vantagem, mais alargada. No entanto, nos verdes cometi alguns erros, fizeram pagar caro, então consegui obter um resultado não tão bom na geral dos verdes. E assim o pódio de Verdes 3 com Nuno Gonçalves em primeiro, Tiago Rei em segundo e Pedro Roque em terceiro. Hélder Ribeiro voltou a vencer na Lousã com a KTM do Team Race Spec a mais de 1 minuto face ao líder do campeonato.
O piloto da LF Sport ainda lidera a classe de veteranos, mas não foi além do segundo lugar nesta quarta prova da temporada. Cláudio Belchior tem ainda 13 pontos de margem na classificação. A beta número 338 de Oscar Teixeira ficou a 21 segundos de Belchior na terceira posição, exatamente o que ocupa também no campeonato. Este enduro correu bastante bem. Já vinha a lutar pela vitória no enduro já há várias provas. As últimas não correram como eu tinha previsto. Tive alguma dificuldade na areia nas anteriores, tive dificuldade na areia, penalizei noutra. Mas nesta consegui o objetivo, entrei muito forte. Pódio de veteranos, Hélder Ribeiro em primeiro, Cláudio Belchior em segundo, Oscar Teixeira em terceiro. Joana Gonçalves soma e segue com mais uma vitória na prova Beirã, e não fosse um erro no final da Extreme Test, a diferença da piloto oficial da Husqvarna poderia ser ainda maior. A Raposeira Racing Team teve aqui mais um segundo lugar, neste caso o de Rita Vieira, que ainda não foi desta que voltou às vitórias no Nacional de Enduro. A classe de senhoras esteve mais animada, não só por termos a presença da campeã brasileira de Enduro, Janaína Souza, mas também o regresso de Bruna Antunes após uma longa paragem devido à lesão. A piloto do Team Race Spec ficou na terceira posição, acusando falta de preparação física, principalmente. Correu tudo bem, gostei da prova, as especiais estavam bem desenhadas, senti-me bem logo no início, ganhei sempre tempo, consegui gerir bem a corrida. No pódio das senhoras, Joana Gonçalves a vencer, Rita Vieira em segundo e Bruna Antunes em terceiro. Quem levou de vencida a classe de super veteranos foi, mais uma vez, Alcides Calçada, mais rápido em quase 11 segundos, sobre Francisco Mota. Francisco secundou Alcides e, mesmo com menos uma prova que os rivais diretos, aproxima-se do terceiro lugar no campeonato, estando a apenas 2 pontos. António Carmo ficou novamente com o terceiro lugar, sendo que desta vez foi por apenas mais um segundo, estando igualmente em terceiro lugar no campeonato. A corrida correu bem, tive um bocado das armas, depois em virtude disso um bocado de sorte, porque houve uma Extreme que estava muito enlameada, que depois foi anulada e eu fui um dos que fiquei preso na lama. De resto, na segunda volta ataquei forte, consegui vencer quase todas as especiais. Enfim, foi uma vitória suada, mas foi boa. E então no pódio de super veteranos, Alcides Calçada a vencer, Francisco Mota em segundo e António Carmo em terceiro.